Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br, e hoje eu converso com uma das vozes mais fortes da literatura contemporânea brasileira, uma voz direta, uma voz incisiva, dura, às vezes áspera, mas acima de tudo uma voz necessária. Então é com muito prazer que eu recebo aqui hoje Cíntia Krimler. Obrigado pela tua presença. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Quem ouve aqui o podcast sabe que eu sou muito curioso com nomes. Qual é a origem do Krimler? Pois é, eu achava até há pouco tempo que era alemão só. E aí descobri através de uma alemã que, por causa de ser região de fronteira, é suíço-alemão na realidade. Tem mais Krimler hoje na Suíça do que na Alemanha. Então, é porque é daquela época que ainda não era essa divisão, né? Então, é isso, é suíço-alemão. Mas eu digo que é alemão. A pronúncia seria até mais fácil, é Krimler. Mas eu aprendi com ela também. Eu conheci uma embaixadora da Alemanha aqui em Brasília, que eu sou de Brasília, e ela então me disse, olha, a pronúncia correta é Krimler. Eu falei, tá. Se eu falar assim no Brasil, eu passo por fresca. Aí ela disse, não, tudo bem. Eu falei, mas tudo bem. Eu falo Krimler, com R e tudo. Krimler, ninguém ia saber como escrever também, né? Já é difícil assim, porque tem um I e um E, e o E não é pronunciado. Então é mais fácil de pronunciar até do que de ver escrito. Nossa Senhora, a confusão. Eu tenho outros nomes, mas também não são... É Nunan Batista Krimler. O Batista tem P no meio, e o Nunan, que todo mundo pergunta com M, com N, eu digo N de não. Aí eu digo, mas eu só assino esse, que era do meu pai. Tu falou que é de Brasília, mas tu nasceu no Rio, né? No Rio, não. Eu sou carioca, mas moro aqui desde que eu tenho 11 anos de idade. Rastro da Bíblia. Né? E aí eu já digo direto, quer dizer, eu moro em Brasília, eu sou de Brasília. Eu moro há tantos anos aqui, estudei aqui, casei aqui, separei aqui, tive filha aqui, trabalhei aqui. Então, para mim, eu considero Brasília minha cidade de vida toda. Eu sempre começo as minhas entrevistas perguntando ao meu convidado quais foram seus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, aquelas primeiras obras que te fizeram se apaixonar pela leitura. Olha, em criança, Monteiro Lobato, não tem como escapar, tirando toda essa leitura do racismo, que a gente sabe que existia sim, mas por ser uma época em que ninguém reprimia, o próprio autor também não se reprimia. Não sei se reprimiria hoje em dia ou não. Eu não sei se hoje em dia ele seria um hashtag fora sabe quem, né? Sim. Então, eu não sei. Mas eu vejo que teve uma influência grande e eu li toda a obra eu tinha até pouco tempo atrás, aí depois doei uma encadernada ainda, doei até para uma biblioteca aqui, porque eu falei, gente, eu não tenho filho pequeno mais, minha filha leu quando era pequena, e não tenho neto, porque minha filha não quer ter filho, então vou ficar com uma obra de criança em casa podendo doar, aí doei para uma biblioteca. Mas, com certeza, o primeiro seria Monteiro Lobato, mas isso no Brasil. A minha paixão de criança era Alice no País das Maravilhas. Ah, que legal. Sim, eu tinha uma encadernação azul, de capa dura. A gente entrega a idade quando fala nessas... Como eu não tenho problema de falar, estou com 65, né? A gente entrega quando fala essas coisas, que tinha uma edição de capa dura. Mas era uma Alice maravilhosa, com muita ilustração, grande, um formato grande, né? Igual aquelas revistas antigas que tinha manchete e tal, Realidade, que eram uns formatos doidos. Bebi nas águas de Alice, e até hoje é uma história que, quando me perguntam o que gravou mesmo em mim, marcou Alice, aquela coisa da menina descobrindo a fantasia. Não as conotações, nem denotações. Eu li Alice lendo o que estava ali. Eu era uma criança pequena. Depois, aí você começa a perceber outras nuances, né? Mas até lá eu li como criança mesmo. E tal qual o Monteiro Lobato, o Lewis Carroll também tinha lá seus problemas, né? Com certeza. Mas as obras ficam. Se a gente souber depurar, não tem problema. Se a gente souber separar o que o autor fez de bom, o que o autor sabe fazer,
daquilo que o autor tem de... Claro que você não vai ler uns doidos que tem por aí, né? Uns doidos... Não, coitado dos doidos, estou sendo injusto com essa palavra. Uns genocidas e coisas no gênero que escrevem hoje em dia e que chamam de literatura, né? É uma literatura, né, destinada para os iguais deles, mas para mim não serve, né? Isso aí já é exagero. Mas fora isso, eu li praticamente tudo na minha vida. Aí, quando tinha 15 anos, eu comecei a ler coisas pesadas. Eu lia livros sobre fome, sobre a Rússia, os campos de concentração, no gelo. Aí eu li Dostoiévski, Somerset Maugham, e eu comecei a ler coisa pesada. No Brasil, eu comecei a ler Jorge Amado, que muita gente considera como subliteratura, e eu não considero, porque eu acho a cara do Brasil. Sou uma apaixonada por Jorge Amado até hoje. E aí lia Agatha Christie, porque eu gostava de coisa de mistério. Eu sou uma miscelânea. Aliás, não é à toa que sou profissional de comunicação. Sempre me interessei por tudo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler tudo. Tem coisas que eu acho chatas, mas leio o necessário. Tem coisas que eu até interrompo, que eu não gosto, mas interrompo. Mas, de um modo geral, eu gosto de ler sobre tudo. E como tu antecipou, tu seguiu o caminho da comunicação. O que foi que te levou para essa área? Eu sempre... Primeiro que você fala, fulano que vai ter. Mas na minha época não era comum. Quando eu comuniquei em casa que eu faria vestibular para comunicação, meu pai que não era de se meter em estudo, era minha mãe que, né? Em casa é matriarcado, mas meu pai deu um ataque de pelanca. Não, onde já se viu? Que é isso? Isso não é profissão. Deu vontade... Depois fizemos as pazes a respeito disso, mas dá vontade de falar, pois é, até hoje me sustento às custas dela. Sustentei filha sozinha e é a área que eu faria novamente. Talvez fizesse... Eu sou relações públicas, né, por formação, mas já trabalhei em todas as áreas. Talvez hoje eu fizesse também jornalismo, sabe? Eu gostaria de ter atuado também mais, embora tenha atuado em assessorias de comunicação. Mas eu gosto, é uma área que eu... Exatamente por isso, porque o leque é aberto. Você é obrigada a abrir o leque e enxergar tudo, todas as vertentes, tudo que está acontecendo, né? Para depois você depurar e partir de realidades no plural e de verdades no plural também, que eu sempre considero que são palavras muito plurais, embora as pessoas gostem muito de falar no singular. Verdade. Aliás, verdades. Verdades. E durante esse tempo, eu sei que tu começou a escrever depois dos 50, né? Aos 50. Aos 50? Exatamente. Então, cravado ali. Eu resolvi que eu queria ser Cora Coralina. E é uma pessoa gosto muito, mas não é das minhas predileções, né? Mas eu digo a história, né? Que Cora Coralina, ela começou a escrever aos 50 e publicou aos 74, né? Sim. E morreu com 96 escrevendo. Mas, assim, a cada década da minha vida tinha um projeto. Depois é que eu vi. Na época eu não percebia. Aos 20 eu queria ser gatinha. Beijar todos, pegar todos. É um ótimo projeto. Assim, projeto. 20 anos. O que você quer ser? Gostosa. Verdade. Né? Aquela coisa. É justo. Não é gostosa, mas sabe, popular. Sim. Aos 30, eu queria ser uma boa profissional. Quando eu já estava formada, eu me formei cedo, com 21 anos. Aos 30, eu queria ser uma boa profissional. Aos 40, minha proposta era ganhar dinheiro. Foi quando eu fiz meu concurso para a Câmara dos Deputados. Eu sou analista legislativo hoje, aposentada até, mas eu sou concursada, fiz concurso pensando que queria aquilo, porque eu tinha uma filha para criar e não podia mais ficar pipocando carteira de trabalho, que eu gostava muito de trocar, vou para aqui, vou para ali, fulano me fez uma proposta, eu vou, até que eu falei, não, eu tenho que cuidar de uma filha, minha mãe não vai, eu morava com minha mãe, mas minha mãe já me teve com 41 anos, ou seja, ela tinha idade para ser minha avó, né? Eu falei, não, minha mãe morre e eu estou sozinha com uma criança ou uma adolescente para criar. Como foi? Quando ela morreu, minha filha tinha 14 anos. E me deu muito trabalho até nesse sentido, porque ela é doida pela minha mãe, mas eu tive que me virar para criar uma filha, dar ela o que dei, faculdade, tem instrução, curso de língua, para ver se, entendeu? Uhum. E é isso. Aí era a minha proposta dos 40, eu acho que eu cumpri também. Aos 50,
Aí começou a chegar perto de 50, e foi aí que eu pensei, vai ser a década em que eu vou poder me aposentar. Eu vou querer trabalhar de novo? Não. Se trabalhar mesmo, aquela coisa de obrigação, abrir uma agência, como muitas amigas fizeram, não quero. Trabalhei muito a minha vida inteira, ralei muito. Eu era mulher 3 turnos, sabe? E fim de semana. Aí eu falei, não, eu não quero mais. O que eu quero fazer? Eu quero uma coisa só minha. O que eu gosto de fazer? E aí eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de escrever, mas no sentido, eu escrevia projetos de publicação, entendeu? Não era a escrita literária. Mas eu falei, aí apareceu um concurso de contos. Interno, uma coisa boba, 20 pessoas. Eu participei, fiquei em quinto. Falei, olha. Aí comecei a gostar, não por ganhar, por concurso, por nada. Era uma oficina, né, interna que tinha lá. E aí eu comecei a fazer, e a praticar. E aí, em 2010, eu lancei meu primeiro livro, que é um horror. Aquele assim, abafa o caso. Porque aquele livro de iniciante mais velha, que ia botar tudo no livro, e eu botei tudo que eu tinha escrito até então no livro. Primeiro, porque ele ficou horrível, porque não tem unidade, e segundo, que coisas muito ruins, muito principiantes, muito de oficina, muito de, sabe, aquela coisa que você acha que está lindo, e 10 anos depois você olha e fala, não fui eu. Não era minha praia ainda, não era meu rumo, não era meu estilo, não era nada. Mas escrevi, está aí lançado, para enfim me deitar na minha alma. O nome, achei lindo. O nome é bom. O nome é bom, mas tem uma outra coisinha que presta. Tem umas coisas de rir, que não é minha praia de jeito nenhum, mas tem uns pontos de rir. Agora, isso sempre foi o meu berço, contos. Até hoje escrevo romance e tudo, mas a minha paixão, o meu berço, a minha história, a minha casa são os contos. Deixa eu só responder a Lê aqui, porque ela está falando. Lê, eu vou mandar ela ficar quieta. Então, mas voltando aqui à entrevista depois da interrupção da Lê Mota. Eu botei aqui para ela, deixa eu ser entrevistada. Então, você falou que o teu berço é os contos, a tua grande paixão. Com certeza. Mas você é uma escritora muito versátil, né? Porque você já publicou poemas, romances, crônicas e os contos, lógico, né? Eu escrevo, é o que eu te falei. Como eu pratiquei em oficinas, numa oficina chamada Desafio dos Escritores, que era da Câmara, tinha um professor e tal, como eu pratiquei nessa água, entendeu? Eu bebi dessa água, a gente era obrigado a escrever realismo mágico, porque era tarefa, vamos dizer assim. Com isso, foi bom, porque eu depurei o que eu queria mesmo depois, mas também eu me sinto segura, não é segura, mas me sinto à vontade se eu tiver que escrever em outro gênero. Por exemplo, eu tenho um livretinho publicado na Amazon, chama Contações, que é de rir, é de humor ou de ironia. Não tem absolutamente nada de pesado, só tem de riso e realismo, entendeu? Uhum. E assim, tem amigo meu que vai lá, descobre, lê, nossa, eu gostei tanto. Falei, meu Deus. Quer dizer, eu gosto, mas não é no estilo. O estilo que eu escolhi para minha vida. Mas tá lá. Pouco depois desse primeiro livro, que tu não gosta tanto assim mais, tu lançou um livro de crônicas, não foi? Sim, do Todo Que Me Cerca. E foi o meu primeiro pela Patuá, pela editora que eu publico até hoje. Já estou com 7 livros com o Eduardo Lacerda. Sim, foi ali que começou essa parceria com a Patuá. Parceria e amizade. De onde veio essa vontade de escrever crônicas? Acho que é o teu único livro que não é ficção, né? E como começou essa parceria com a Patuá? Foi assim, eu vi um anúncio, um amigo, João Paulo Erguesel, um garoto que era da mesma oficina, ele foi o primeiro livro publicado pela Patuá. Ele e uma moça, a Patuá escolheu 2, publicou, né? Aí ele falou, é muito legal, é uma editora de São Paulo, está começando agora, pequena, mas eles aceitam originais e tal. Aí eu entrei em contato e o Eduardo me respondeu e disse que publicaria. Eu ainda virei e falei, olha, eu pago, né? Eu quero pagar para publicar esse livro. Ele, não é o estilo não é o estilo da Patuá, não é esse. Eu toda, né? E eu quero ver o seu original. Aí eu falei, tá, mandei. Ele disse, vamos publicar. É um livro leve, um livro de crônicazinhas leves, mas esse eu gosto. Assim, apesar de não ser ainda o meu estilo, eu gosto, eu acho ele leve, tem coisas gostosas.
tem coisas saudosas. Eu gosto dele. E antes de embarcar no teu estilo mesmo, tu ainda também deu uma parada no policial, não foi? Eu tenho, não, mas aí eu tenho policial publicado na Amazon. Sim, mas tá lá. Eu tenho lá. Atos e Omissões. É bem cruento, vamos dizer assim. É bem sanguinho. Mas não é sangue de ter mistério. É mais mistério também, entendeu? Porque eu gosto desse gênero muito. Mas é um gênero que, tirando um público específico, não é muito lido, né, Bruno? Infelizmente. Infelizmente, sim. Infelizmente. Infelizmente, mas eu gosto. É uma coisa que me interessa. Eu te falei, né? Eu sou uma leitora de Agatha Christie. Eu li, se não li tudo dela, li 85%, 90% do que ela escreveu na vida. Eu tinha uma tia que tinha mania, tinha a coleção inteira e eu, só lendo. É uma pena que a literatura de gênero no Brasil às vezes não seja tão valorizada. A gente valoriza que vem de fora, não o nosso, mas é uma pena. Eu quero te perguntar também sobre como você tem essa versatilidade, né? O quão diferente é para ti escrever um conto, um romance, um poema, que são gêneros tão distintos, que têm engrenagens tão diferentes. Para ti é similar a escrita ou cada um tem um processo específico? Não é similar, não. Não. Por incrível que pareça, a gente fala, quem escreve conto escreve romance, não é bem assim. Quando você escreve conto, você tem uma boa base para escrever um romance, claro, que você conta histórias. Mas a questão é que é bem diferente. Você corre o risco, e às vezes eu me pego me policiando e vendo que eu estou cometendo, eu tenho que voltar no romance, você corre o risco de escrever vários contos encadeados. Não que não possa. Pode ser um gênero um subgênero dentro do romance, que você queira criar uma coisa diferente, entendeu? Mas você corre o risco de querer levar para o romance a estrutura do conto, que é curta, de uma história única. E aí você começa a contar várias histórias. Você faz uma parafernália. E, por exemplo, eu estou escrevendo um romance agora, que eu quero ver se publico esse ano ainda. Vamos ver. Você corre o risco de criar personagens demais. Se você não trabalhar bem isso, fica parecendo que você contou vários contos. Nenhum problema. A Maya Fox tem um romance que foi lançado, você não sabe se são vários contos ou um romance. Ele serve como as duas coisas. Igualmente, as estruturas funcionam. Mas eu acho que é um risco. Você tem que saber que romance é romance. Ele tem que ter uma linha de continuidade. E o conto não, você interrompe, vai para outro, mesmo que os assuntos sejam similares. E o poema é outra coisa. Eu não sou poeta, eu digo que eu cometo poemas. Eu lancei um livro porque eu queria muito colocar tudo num livro, mas tudo não, direitinho, bonitinho. Mas eu não me considero poeta pela frequência, não me considero poeta pelo estudo até, eu não sou de letras, e eu acho que a poesia ela existe também, que você conheça. Eu fui aprendendo na orelhada, como se diz, as técnicas, né? Vendo amigos, ouço muito minhas poetas prediletas, que são mulheres, né? Lisa Alves, Adriane Garcia, Amar Becker. Então, assim, esse pessoal me ensina demais, lendo. Micaela Schmedel. Então, assim, eu vejo pessoas que eu gostaria de ser essa poeta, mas não sou. Então eu digo que eu escrevo alguns poemas que dão certo. Por isso eu escrevo menos, bem menos, porque é completamente diferente. Eu digo que o poeta, para mim, eu tiro meu chapéu. A poeta, ele faz o que eu faço num conto de 3 páginas, ele faz em 3 estrofes, às vezes, ou menos. Então, contar toda uma história, fazer chorar, fazer rir, fazer suspirar em 3 estrofes, enquanto eu tenho 3 parágrafos ou tenho 3 páginas, é até uma covardia dizer que é a mesma coisa. Por isso que falam, escritor e poeta, é isso mesmo. Tem que diferenciar, mas não porque seja um preconceito. Tem que diferenciar porque poeta é uma coisa muito diferente. Eu acho poeta uma coisa muito difícil. Eu tiro o meu chapéu. Bom, e aí quando você, como você disse, né, encontrou teu estilo, e não só teu estilo, você encontrou teus temas. Isso. Você fala muito de abuso, violência, abuso contra a mulher. Mazelas sociais de modo geral. Sim, exatamente, temas sociais. Mas geralmente, mulher são 95% dos meus personagens. E você fala de uma maneira muito corajosa
e muito aberta que você sofreu abuso, né? Você teve um relacionamento abusivo. Tive, meu marido oficial, que não é o pai da minha filha, eu tenho que falar sempre isso, que o pai da minha filha de vez em quando fala, meu Deus, já eu faço. Não, não é. O meu marido mesmo era violento, e aquele sociopata que eu chamo, né? Ou não é o sujeito que você perceba logo, ele esperou casar, sabe? Aí depois de um mês de casado, mulher minha não faz isso. Oi? Namorei 2 anos e meio, não era 2 meses. E aí teve, se não era a porrada, que a porrada mesmo foram até raras vezes. É a psicológica, de te acordar no meio da noite, você, uma pessoa olhando para você dormindo. Esse tipo de coisa, de filme de terror. Eu passei por várias. Colocar isso no papel foi importante para ti? Foi. E foi difícil? No momento que eu escrevi, não. Antes seria, mas eu me preparei até que eu falei, quer saber? Eu preciso, eu quero. E seria um vômito, e foi um vômito. Eu queria vomitar para ficar melhor. E aí eu escrevi um texto meu que chama Depoimento de uma Mulher que Apanha, que aí eu coloco coisas que eu passei e que eu não passei também. Coloco de várias mulheres que eu ouvi ao longo da vida. E esse texto meu foi o único texto, único, de tudo que eu escrevi até hoje, que teve visualizações e desdobramentos incríveis. Para você ter uma base, eu escrevia para uma revista chamada Samizdat, e esse conto teve já 13 mil visualizações, uma coisa assim. E tem N depoimentos, tem mais de 100 depoimentos de gente, de anônimos ou não anônimas. Uma delas, 14 anos, falando do abuso que sofria, que tinha um companheiro. Pessoas muito humildes, você vê, às vezes, pela escrita, outras nem tanto. Você também vê pela escrita. E eu fiquei muito abismada com o retorno desse conto. Foi aí que eu realmente vi que eu precisava falar mais sobre isso. Aí depois escrevi mais contos sobre isso, e a minha temática geralmente fala de crianças abusadas e mulheres que são abusadas ou violentadas, sob diversas formas de violência, né? Não só a violência física, mas a violência psicológica, moral. Essa é difícil de perceber, mas tem que se falar. Eu decidi que eu queria falar, Bruno, dos que não têm voz, ou dos submersos. Eu costumo chamar de, não é nem de invisíveis, é de submersos. Aquele que, quando quer respirar, alguém bota a mão na cabeça e fala, não respira. E o cara quer vir à tona e alguém vai afunda, alguém, governo, sociedade, afunda e diz, você não é nada, fica embaixo d'água. Sufoca, asfixia, se afoga. E aí eu decidi que eu queria falar. E quando eu falo, às vezes as pessoas falam assim, você sofreu muito? Eu digo, não, o meu ex-marido é outra coisa. Mas fiz terapia e sou muito bem resolvida com isso. Mas eu fui feliz, eu fui uma criança feliz, uma jovem feliz, uma mulher feliz até encontrar com essa criatura na minha vida. E aí eu falo exatamente por isso, porque eu fui feliz, eu acho que eu tenho um resgate a fazer, eu tenho uma conta a pagar, que é falar de quem não é feliz, de quem não teve a infância que eu tive, porque foi graças à infância que eu tive que eu aguentei. Foi a minha base que me permitiu sobreviver. Então, e tem os que não têm base, e aí não sobrevivem, ou acham que estão sobrevivendo e não estão. São crianças machucadas pro resto da vida, com traumas, com problemas que não terminam nunca, que reproduzem aquilo nos filhos, ou mulheres que, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa me incomoda. Mas elas sociais, sim. Qualquer um eu falarei. De homens também, não tem problema nenhum. Só que de mulher, primeiro que é muito mais. Você há de convir que é muito mais. Com certeza. Milenarmente, secularmente, a mulher é que sofre, né? Pelo fato de eu ter passado algumas coisas e ter presenciado outras com algumas pessoas, eu acho que eu não estou falando uma inverdade, eu consigo trazer para a ficção, claro. Eu crio muitos personagens que absolutamente não tem nada a ver com pessoas que eu conheço, mas com situações que eu presenciei, eu ouvi ou participei. E é uma temática que, primeiro, é sempre atual, é sempre necessária, e que, com a pandemia, acho que aflorou ainda mais, né? Porque os casos de violência doméstica dispararam, a gente teve que ver isso, né? As pessoas ficaram em casa, o marido porrador
que vai para a rua, o filho da puta, e vai para a rua e trabalha, e entra em casa bêbado de noite e dá uma porrada só. Ele dava porrada 5 vezes por dia, em vez de uma, né? Não é que ele não desse porrada antes, mas ele passou a dar mais, porque ele tinha que ficar em casa, quando 8, não podia beber, ou, quer dizer, não podia sair para ver os amigos, não podia sair para cometer o adultériozinho dele de todo dia. O que ele fazia? Porrada na mulher, matava. O feminicídio aqui em Brasília aumentou muito nesse período. Não sei, o país inteiro me parece que sim, eu não tenho essa estatística. Mas aqui eu tenho, ele aumentou muito. Agora está começando a reduzir. Agora. Eu só queria colocar uma pequena reflexão aqui, porque há um tempo eu lembro de ter visto uma entrevista. Infelizmente eu não vou lembrar o nome do pesquisador para dar o crédito, até porque ele era sueco. Eu já sou ruim com nomes em português, imagine em sueco. Mas ele era um estudioso, ele estava nessa época viajando pelo mundo e dando palestras, falando sobre o machismo. E uma coisa que eu acho muito interessante que ele falou é que, lógico, não é querendo tirar assim, o protagonismo da mulher da luta de maneira alguma, as mulheres são as protagonistas dessa luta, mas ele falava que os homens tinham que se importar muito e lutar muito contra isso, porque ele faz uma analogia. Ele diz assim, se você está gripado, você tem que buscar a cura para a sua gripe. E o machismo, ele é uma doença basicamente masculina. Então, se os homens, eles são o problema nesse caso, eles têm que buscar essa solução. Não só individualmente, de você tentar se entender, se desconstruir, mas coletivamente. Os homens têm que também falar e têm que apoiar nessa luta. Então, eu acho que é super relevante que a gente fale sobre isso e super relevante que os homens também te leiam e também entendam o papel que eles têm nessa luta. Aqui eu queria fazer só um comentário. Sim. Por incrível que pareça, o meu primeiro romance, o Todos os Abismos, ele teve, até um certo ponto, hoje em dia já está normal, mas numa primeira leva, ele teve mais leitores homens do que mulheres. Legal. Interessante, né? Sim. Todos os abismos convidam para um mergulho, só para dar o nome completo. A gente já vai abreviando. E já nesse livro, você trata um pouco da questão também da pedofilia, né? Sim. No Tudo que Morde Pede Socorro também, você tem pedofilia até de um garoto estrangeiro, né? Isso. E a própria menina, a protagonista que engravida do próprio pai, aos 15 anos. Esse tema das crianças, do abuso infantil, é outro tema que é muito forte para ti, né? Muito, muito. Aliás, eu nunca tinha percebido, até que a Adriane Garcia, que é minha amiga, poeta, e ela disse, Cíntia, você tem um particular com criança, hein? Oi? Ela disse, eu falei, é mesmo. Talvez por causa ou da inocência ou da falta de poder se proteger a si mesmo, entendeu? A criança me incomoda mais quando eu vejo algo mal feito com ela do que até um idoso. Desculpe, tem gente que, não, velhinho. O velho já viveu, o velho tem malícia. A velha também, né? Às vezes ele é vulnerável, é diferente, mas ele tem toda uma malícia. A criança não tem. Eu tinha, quando era garoto, um post na minha parede, que era uma coisa antiga, preto e branco, de uma criança do Vietnã com aquele cap de soldado americano e uma arma na mão. Deram para a criança botou, riu, e eles tiram a foto. É uma criança de 2 anos. Ela nem sabe o que ela está fazendo com aquilo. Ela estava rindo, porque para ela era um brinquedo de soldadinho. Ela nem sabe que aqueles caras estavam matando as pessoas no país dela. Essa inocência que me apavora e me incomoda às vezes, que eu preciso levar para a escrita, para alertar, porque a criança não percebe. Por mais que tenha aí uns monstros que digam que ela quis, ela se insinuou, vá pra merda, que uma criança, e mesmo uma jovem, quando ela se insinua é porque ela quer ser bonita, não é porque ela quer ser estuprada. Isso me incomoda demais, Bruno, me incomoda demais. E aí é um tema que eu estou sempre falando, é sobre infância e início de adolescência. Essa personagem mesmo do Tudo que Morde, né? Pede Socorro. Leonora. Essa personagem, eu quis que ela tivesse 15 anos por isso, porque tem gente que fala que estupro é só se tiver 7 ou 8, pedofilia se tiver 7 ou 8. Não, era dentro de casa e era um pai que fez algo com ela.
Só que o tema não é só sobre isso, é sobre aborto também que eu queria falar, e falei, né? Mas eu quis que ela tivesse 15 anos para mostrar que 15 anos não é um adulto, é uma jovem. E uma jovem é inocente também. Claro que não como uma criança de 6, mas às vezes não tem, ela é impotente diante do perigo, diante do abusador. E você fala sobre essa desculpa que muitos utilizam de que ela se insinuou, né? Uhum. Mesmo que a adolescente estivesse se insinuando, ou mesmo que uma criança, que obviamente não está fazendo isso, mas mesmo se ela estivesse, isso não te dá o direito de Não, fazer algo, né? não. Então, assim, é uma desculpa que nem sentido faz. E o adulto, além de tudo, é você. Sim. Então, se você visse uma criança se insinuando, o que você teria que fazer era orientar essa criança a parar de fazer orientar isso. essa criança. Exatamente. Exatamente. Eu não entendo, eu não consigo sequer entender como é que um homem pode olhar para uma criança. É doença. Não sei se é doença. Eu não sei o que é. Não sei o nome que se dê. Eu sei que é uma doença, que é uma coisa. Mas eu digo, eu não sei como classificar isso. Sabe? Eu não sei, eu não entendo. Eu também não. E tu falou da criança com as armas, né? Isso me remete também a nosso inominável presidente com a criança fazendo ela fazer arminha com os dedos, né? E todos os seus seguidores fazem seus filhos atirar. Eu tenho um ex-colega, que era meu amigo, que o filho, ele ensinou os filhos a atirar em estandes de tiro, um menino com 8, outro com 10. Nossa. E achava lindo. E acha, né? Até hoje. É absurdo. É, muito complicado. Bom, a gente falou dos teus temas, mas além dos temas, uma coisa que chama a atenção também é o teu estilo. Você tem um estilo muito direto, né? Com frases curtas, muito seco, e até com um vocabulário não simples, mas um vocabulário bastante acessível. É, faço questão. Isso, é uma coisa que eu sei que você até pensa nisso, né? Em tornar o texto acessível para qualquer um que possa ler. Exatamente. Quero que todo mundo consiga ler e entender. Senão, eu estou querendo vaidade, elogios a quanto eu sei de português e técnicas. Eu não quero isso. Sim. Eu quero que a pessoa leia e internalize. Qualquer um. Como foi que tu desenvolveu esse estilo, assim, essa coisa direta, as frases curtas, tudo isso? Eu comecei a escrever com frases bem longas, porque eu consigo. Eu estudo, eu tenho um bom português, agora estou parada, revisora. Então, assim, eu consegui. Se eu quiser, eu escrevo um parágrafo inteirinho. Eu fiz uma brincadeira, está numa crônica do Todo Que Me Cerca, um parágrafo inteirinho, deve ter mais de 10 linhas, e eu consigo. E ele tem lógica, sem dar um ponto, vírgulas apenas. Mas eu descobri que a pessoa cansa. A gente começa a estudar, por exemplo, eu ministrava treinamentos, aí aprendi, olha, o ser humano só consegue prestar atenção por 15 a 20 minutos, você tem que dar uma pausa, depois disso ele não está aproveitando mais, tem que fazer uma brincadeira. Então, eu pensava, por que na escrita eu vou socar 10 linhas na cabeça de um sujeito? Na contemporaneidade, eu acho meio arriscado. Na época de internet, que todo mundo pega a informação rápido ali, a que quer e como quer, aí eu comecei conscientemente a querer diminuir. Depois eu descobri que eu gosto disso. Agora eu me pego, às vezes tento escrever umas frases mais longas e fica mais difícil. Quer dizer, eu faço, mas já acho mais difícil. Eu gosto da frase curta porque ela entra em você como uma faca. Pá! Não quero dizer, olha, fulano e fulana foram ao cinema à sessão das 20 horas para ver um filme policial. Eu posso dizer, cinema, 20 horas, fulano e fulana se encontraram na porta. Um exemplo. Sim. Eu estou te contando a mesma história, com frases mais curtas e aquilo entra em você. Cinema. Oi? O que tem o cinema? Te desorienta. Cinema? Ela vai falar de cinema, ela vai fazer o quê? 8 horas. Opa, então já tem uma sessão. Entendeu? Eu prefiro que você caminhe esse caminho, mas de uma maneira mais suave, ao mesmo tempo mais impactante. Que eu acho que a frase curta ela impacta mais. Acho. Aí sou eu. Posso estar errado, ou podem discordar de mim. Como leitora, quando você pega um texto com frases muito longas e muitos floreios e muitas firulas, isso te cansa hoje? Cansa. Eu leio. Tem que ler, eu leio.
Mas cansa, porque você tem que... Geralmente, quando a frase é muito longa, ele enfiou ou 2 ou 3 assuntos numa coisa só, ou um mesmo assunto que ele poderia ter falado de uma maneira mais rápida, ele está se alongando para aumentar. A impressão que me dá é que é para aumentar a página, que ele acha que tem que cumprir cumprir número de linhas, sabe? Agora, sobre essa questão da escrita mais acessível, existe algum preconceito no meio, algum olhar meio torto para essa preocupação de atingir um leitor mais simples? Ou tu nunca sentiu isso? Não, eu não sei se é porque eu também não estou nem aí. Eu quero atingir o mais simples, você não quer, eu respeito você, espero que você me respeite. Se você não me respeita, você não me serve como colega, como amigo. Até então, as pessoas com quem eu convivo, em diferentes estilos de escrita, elas respeitam muito o estilo da outra. Tem uma outra pessoa que já saíram da minha vida que não respeitavam, que achavam que era bobagem, repetição. Mas eu não, de modo geral, eu não... Sabe? É isso aí. Eu já te vi falando isso, né? Que teve alguma pessoa que falou que você se repete um pouco nos temas, né? É. Mas o que eu poderia dizer é que, assim, o mundo se repete, né? A gente, se você... Não, as coisas não acabaram. Eu te faço a seguinte pergunta. Se eu falar todo dia de abuso sexual de criança, acabou Não. o abuso sexual? Então por que eu vou parar de falar? Exatamente. A gente vê o jornal e às vezes parece que é uma reprise do dia anterior. Ou guerra, é Covid, é criança, é feminicídio. Você vai olhar, é tudo igual. Uma coisa horrorosa. Agora eu quero abrir espaço para perguntas dos apoiadores aqui do Lume. Inclusive, se você que estiver ouvindo quiser apoiar, basta acessar apoia.se/Lume Literatura. E algumas perguntas que eu recebi aqui. Uma foi em relação à tua rotina e o teu processo criativo, né? Você tem uma rotina de escrita? Eu sou a mulher da anti-rotina. Eu não sou disciplinada. Infelizmente, eu gostaria de dizer, acho tão bonito, quem fala a partir da manhã, de 8 às 10, ou então a manhã inteira, ou então à noite. Eu escrevo em qualquer horário, na hora que me vier à vontade, não é nem inspiração, à vontade, algo que eu tenho que estruturar. Eu escrevo 2 linhas, como posso escrever 10. Já cheguei numa página para escrever 3 linhas que eu queria lembrar uma coisa e escrevi 15, como também já cheguei disposta a escrever um capítulo inteiro, escrevi 3 linhas e falei, hoje não vai dar, não vai descer, não está bom, está ficando esquisito, está feio. Então, eu não tenho a menor rotina. Eu escrevo em todos os momentos, todos os horários, ou não escrevo, às vezes passo, juro, às vezes passo 2, 3 semanas sem mexer, não, 3 exagero, mas passo 2 semanas sem mexer naquele texto. E aí, a única coisa que eu me obrigo de disciplina, que eu descobri que ajuda atualmente, que quando eu estou achando difícil de pegar no tranco de novo, que a pandemia me deu uns brancos aí, de escrever, quando eu vejo que eu estou mesmo difícil, o que eu faço? Eu pego meu texto e vou revisar. Uhum. E aí, na revisão, eu sempre mudo tudo. Tudo não, mas uma boa parte. E aí, eu acabo reescrevendo. Aí, eu tenho ideia para um outro pedaço. Aí, eu vou além. Quando eu termino aquela revisão ali, daquele trecho, eu acabo escrevendo pelo menos mais umas 10, 15 linhas. Porque aí já me veio, entendeu? Uhum. Mas isso não porque eu seja disciplinada, porque eu gosto de revisar, tenho hábito. E aí, revisão é uma coisa que eu faço no chuá. Aí, quando eu faço, aí vem mais coisa e eu escrevo. Mas não tem. A única coisa que eu gosto de fazer, com mais disciplina, é pesquisa. Geralmente, quando eu entro para escrever um livro, eu já fiz 70% da pesquisa que eu preciso para ele. E aí fica muito mais fácil. Eu já sei como é a vida de um pescador, já sei a cor do olho que eu quero para minha personagem, já sei se o cabelo dele ou dela vai ser comprido ou curto. Entendeu? Sim. Eu já fiz uma pesquisa de profissão, de signo, que às vezes, mesmo que eu não use, eu determino que aquela pessoa tem um signo tal. Ela tem o temperamento do signo tal. Então, tá. Né? Aí eu determino isso. Mas essa pesquisa eu faço. E outras que vão rolando durante o livro, né? Eu já te vi falando disso, né? Muito curioso que você tem informações sobre teus personagens, né? Nome, sobrenome. Tem, meus personagens vivem. Embora você não vá usar, mim, mas tá ali, né? Eu imagino os meus personagens. Tanto que, por exemplo, nesse romance que eu estou escrevendo agora, num determinado momento eu tive necessidade de verbalizar que a personagem é negra, porque para mim já era tão normal que ela fosse negra que eu não pensei que eu teria que dizer isso para o leitor. Mas aí eu parei e falei, gente,
O leitor não sabe até agora. Mas aí também não digo que ela é negra. Eu digo que ela tem... O cara, né, por exemplo, eu digo que ele tem a pele de... Até essa frase está no meu romance. Ele tem a pele de Noite Sem Lua. Entendeu? Não precisa dizer, né? Necessariamente. Eu prefiro... Eu posso ir para uma linguagem mais poética. Que, aliás, eu gosto de colocar. Mesmo com toda a minha secura, eu tenho umas coisas que eu gosto de ir para o lado poético. A prosa poética seria. Mas não é curioso que se a gente pedir para uma pessoa imaginar um homem ou uma mulher aqui no Brasil, de cara a pessoa imagina uma pessoa branca, Com certeza. mesmo que a maioria não seja branca no Brasil. A gente tem mais negros e pardos do que brancos, né? Racismo estrutural não é à toa, né? Exatamente. Bom, então, já que tu falou dos teus personagens, os teus contos e romances, eles costumam nascer a partir dos personagens, ou você quer falar sobre um tema, sobre uma situação, e aí pensa nos personagens? Não, ao contrário. Eu quero falar sobre um tema e aí vou criando personagens. Geralmente o tema vem antes. E eu mudo esse tema no meio do caminho também, viu? Assim, modifico, mudo. Esse romance de agora, comecei por um lado e ele já até ampliou demais. Eu já estou começando a dar fazer uns recortes, porque senão vai virar bagunça. Muito bom. Outra pergunta que eu recebi, e algo que chama a atenção de todo mundo, são os títulos dos teus livros, né? Porque são títulos que chamam muita atenção, são títulos muito diferentes. Deixa eu te falar. Eu acho que é por isso que eu estou tão empacado nesse romance agora. Geralmente eu escrevo o título no final, mas geralmente eles já estão nos meus livros de alguma forma. Estão escritos no livro. Todos os de contos, por exemplo, tem um conto chamado Na Escuridão Não Existe Cor-de-Rosa, tem um conto chamado Sêmen do Rinoceronte Branco. Aí eu boto como título, né? Mas esse agora está me dando trabalho, porque eu não estou conseguindo achar um título legal. Aí quando eu falo isso, eu tenho uma amiga que me lê que ela fala assim: se não tiver título bom, tu não lança, porque senão você vai acabar com a história. Eu falei, não faz isso. Você vai ficando refém de você mesmo, sabia? Sim. Tanto que esse livro agora eu estou querendo ver se coloca uma palavra só. Pá! Mas eu não consigo. Eu gosto desses títulos mais assim. Diferentes. Gosto. Mas então não existe uma fórmula, né, dos títulos. Eles surgem de alguma coisa do livro ou de alguma coisa que essa amiga, ela fala, por exemplo, ela me lê, ela fala, nossa, você falou tanto de... Todos os Abismos foi assim, né? É a Lisa Alves, ela, nossa, como você falou de abismo, como me pegou a parte do abismo, né? Parece que quando ela falou todo abismo, ela conversando comigo, eu, peraí. Aí fui lá e escrevi. Aí mudei umas coisinhas, era todos os abismos, eu não me lembro bem como é que era, acabou virando Convidam para um Mergulho. Teve até um apoiador aqui que ele falou alguma coisa muito interessante. Ele falou aqui que os títulos das tuas obras, para ele, remetem muito à ocultação e ausência. Ocultação? Peraí, repete. Ocultação e ausência. Ocultação e ausência? Eu tenho que anotar isso também. Esse daí foi fundo, mais do que eu. Interessante, gostei disso. Ponciano Corrêa que falou isso. Quem? Ponciano Corrêa. Olha, obrigado, Ponciano. eu me deu um feedback bom aí. É verdade. Outra pergunta que eu recebi é que os teus livros, e particularmente Todos os Abismos Convidam para um Mergulho, eles parecem ter uma escrita sofrida, assim, uma escrita dolorida. É difícil de escrever? É difícil embarcar nesses temas? É difícil falar sobre isso? É difícil. Eu mesma choro, eu mesma me angustio. Às vezes eu paro exatamente por isso, para tomar um ar, sabe? Porque eu gosto de escrever sentindo aquilo, sentindo como se fosse, né? A coisa da empatia mesmo, de me colocar no lugar da história do outro, de sentir, acompanhar a história do outro. Então, quando eu crio os personagens, e eu sei que tem muito por aí, desse estilo, passando as mesmas coisas ou parecido, aí eu sofro pra caramba. É algo que te... Pra falar a verdade, eu sofro pra caralho. Melhor colocado. Mas isso é algo que te exaure, assim? Às vezes sim, mas é bom. Quando me exaure, é sinal de que eu penso assim, não é que seja o melhor, mas é o meu melhor.
No momento em que me exaure, que tira lágrima, me tira sofrimento, eu digo, eu não sei se é o melhor para todo mundo, mas é o que eu consigo de melhor, é isso. Então eu fico feliz. Mas, Cíntia, não te dá uma vontadezinha de dar um final feliz pro personagem, não? Nunca, nunca. Assim, ele sofreu tanto. Outro dia eu escrevi um conto para não sei, quase que eu escorrego. Eu falei, eita, que é isso? É feito pós-pandemia? Deve ser. Mas eu não tenho essa tendência, porque eu sei que não é assim que a vida acontece. Já me perguntaram, eu tenho uma amiga que me pergunta isso, a Maria Amélia. Ela fala, ai, Cíntia, nem um final feliz. Eu digo, não, bem, vai dar não, vai rolar não. Então eu já aviso quem vai me ler, eu aviso, né? Eu digo, não tem final feliz, não é história bonitinha que deu certo, fulano ficou com cicrano, não vai dar certo. Você não espere, vai indo num livro, não espere que vai dar certo. Esse meu agora mesmo, já estava indo meio assim de alguns personagens, já dei destino para 2 deles final. Um destino lá no final. Que não é feliz. Não é. Mas eu pergunto até porque você tem esse apego ao personagem, né, dos detalhes, de saber tudo. Aí eu fico pensando, pô, será que você mesmo, quando tá escrevendo o final dele, não dá uma tristezinha assim? Ai, eu fico assim meio angustiada, mas aí sim eu volto para a realidade de que são personagens. E que o ideal é que eles estão aí para alertar para que não ocorra com gente real, gente da vida real, né? A minha ideia é que as pessoas percebam e não façam nem deixem acontecer com gente do mundo real. Eles têm uma função, aí eu fico mais feliz. Cumpriu o seu propósito. A última pergunta aqui dos apoiadores, se você já foi traduzida e se não foi, se você tem vontade, assim, de que essas histórias... Eu não fui e tenho muita vontade. O que não tem é grana. Porque custa caro. Foi uma apoiadora, né? Porque ela falou que é uma realidade que tem que ser exportada também, né? A gente tem que falar dela. Eu gostaria muito. Eu, sinceramente, eu não sou vaidosa, mas isso eu acho que eu tenho muito a dizer em outras línguas. Concordo. Porque eu acho que até o estrangeiro, nesse ponto, presta mais atenção. Sim. Sabe? A gente já banalizou demais. Mas eu gostaria muito de ser traduzida para o inglês, óbvio, mas assim, eu gostaria muito de ser traduzida para o espanhol. Eu tenho a impressão que a minha carga dramática, numa língua que tem uma carga dramática naturalmente forte, ficaria bem boa, o espanhol. Mas o inglês também, o francês, que eu amo, amo francês. E aí eu não sei, se falar para mim que vai me traduzir para polonês, eu já estou dizendo obrigada. Não vou entender nada, mas fico feliz, né? Não, mas tudo bem. O teu último livro lançado foi O Sêmen do Rinoceronte Branco, né? Aliás, eu minto, viu? Só uma coisinha rápida, te interrompendo. Claro. Eu fui convidada pela UBE para uma antologia sino-brasileira. E eu não sei como ficou ainda, porque ela ainda vai ser publicada. Eu mandei um conto, exatamente o Sêmen do Rinoceronte Branco. E os chineses aprovaram, e eles querem. Vai ser publicado uma antologia que vai ser. O deles vai estar em português e chinês, e o nosso também. Alguns autores. Eu estou doida para ver. Vai ser a minha primeira tradução, vai ser para chinês. Legal demais. Você vai ver o seu conto em ideogramas. Ai, que legal! Eu choro! Não, muito legal. Eu adoro coisas asiáticas, de modo geral. Gosto. Então, teu último livro lançado foi O Sêmen do Rinoceronte Branco, né? Isso, em 2020. Que você voltou para os contos? Isso. Eu sempre volto. O próximo vai ser de contos. Vai ser de contos? Ah, que legal. Pensei, não, esse agora é romance. Sim. Mas depois dele vai ser de contos. Você já está planejando lá para frente, né? Já. Porque contos você vai estar mais rápido. Eu já tenho não sei quantos. Que aí você vai escrevendo para uma revista aqui, uma coisa ali. Quando você vê, você já tem meio livro. Aí você faz que nem a Lemota, né? Que ela não sabia que estava escrevendo o livro, ela falou que... Exatamente. O contista é isso. Sim. Ele escreve para uma revista, ele escreve que alguém pediu, ele escreve para uma situação. Quando ele vê, ele já tem ponto até para jogar fora e não botar no livro. É desse jeito. Aliás, a Lemota que estava interrompendo aqui no WhatsApp te mandou um beijo pelo WhatsApp. Deixa eu mandar para ela. Bem grande. Então, o Sêmen do Rinoceronte Branco, ele foi lançado durante a pandemia, né? Por isso que ele não teve lançamento presencial, né? Até hoje não teve. Ele ia ser lançado exatamente
em São Paulo, no mês de fevereiro, um mês antes, já estava começando a falar e eu não pude ir. Aí eu falei para o Eduardo, eu não vou poder lançar em Patuscada. Ele falou, que pena, eu falei que eu ia, mas não vai dar. E aí, em março, mês seguinte, estourou essa desgraça toda. E eu fiz um lançamento virtual com o Eduardo mesmo, mas não teve presencial. Esse livro ele não pôde ser trabalhado como eu queria. É uma pena. E o conto que dá título ao livro, ele parte de uma história real. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história e como que esses acontecimentos que você vê, essas coisas reais, te motivam a escrever, assim? Como é esse processo de pegar uma notícia e transformar isso em ficção? Eu normalmente não pego muito da notícia. Uhum. Mas quando eu pego também, coisas interessantes. Eu li a notícia de que tinha morrido o último rinoceronte branco do norte. E que, para desgraça, eles tinham congelado o sêmen dele e tinha 2 fêmeas ainda vivas. Uma não conseguiu pegar e a outra era estéril. Então, acabou mesmo a linhagem dele. Eles inocularam, agora que eu fiquei sabendo, numa fêmea de rinoceronte branco do sul, que é diferente geneticamente. Aí vão criar uma terceira espécie, uma subespécie. Mas ele mesmo acabou. E aí eu comecei a pensar demais de como é que você consegue deixar, no mundo de hoje, no século de hoje, você consegue deixar acabar ao ponto de realmente não ter mais como fazer. Sim. O ser humano é muito pequeno. Pequeno que eu digo de sentimento, de ação, de tudo. O ser humano é uma desgraça. Verdade. Eu fico pensando, como é que pode, entendeu? Mas aí eu peguei e resolvi escrever. E aí eu comecei a perceber, fazer as comparações. O instinto, nós também daqui a pouco nós vamos para instinto desse jeito. É floresta queimando como se não tivesse amanhã. É água sendo consumida como se não tivesse amanhã. É gente sendo morta como se não houvesse amanhã. Meninos de favela, da mesma comunidade, eu sou da época que se falava favela, não tem nenhum demérito, assim como meninas que são estupradas pelo Boko Haram. E aí eu falei, peraí, aí é que vem, com esse encadeamento de pensamento, é aí que veio o conto. Esse conto eu escrevi para a revista Gueto, no lançamento de um especial de uma revista paralela que eles fizeram, e deixei ele lá, ficou quietinho. Quando eu lancei o livro, eu coloquei e foi ele que deu o título, porque tem tudo a ver, principalmente o final. Eu acho, para mim, um dos melhores finais de contos que eu já escrevi é exatamente o dele. Legal. Aí eu fiz por divisões de datas, né? É um conto que ele tem uma estrutura misturada com jornalismo, como se fossem os boxes, né? Em que eu digo a data e aí eu falo daquele tema. No final, eu posso ler o finalzinho dele? Claro, por favor. O final, eu não tenho problema não, que é spoiler, mas todo mundo já. No final eu coloco assim, podemos fechar os olhos mais uma vez, essa é a nossa expertise. Podemos desligar a TV, tampar os ouvidos, cobrir a cabeça. Podemos nos mudar para Paris ou para a Finlândia. Quando voltarmos, tudo estará terminado. E olharemos para o genocídio de meninos e meninas pobres com toda a piedade hipócrita que nos foi ensinada pelos nossos pais e pelas nossas igrejas. E nos sentaremos com um copo de cerveja, de vinho ou de uísque, entre amigos que também terão acabado de voltar de Berlim ou de Barcelona, e discutiremos planos para reverter a extinção. Em nossos planos, só uma falha. Não temos o sêmen do rinoceronte branco. Muito bom. É isso aí. Quando a gente acordar, não tem mais como fazer a raça humana, né? Prosperar. Depois disso, tu já falou um pouquinho dos teus próximos projetos, mas eu queria que tu falasse um pouco, o que tu puder falar, adiantar sobre esse... Não tenho segredos, não. Eu não falo muito uma coisa, porque não tem muita estrutura ainda. É uma história ambientada numa vila de pescadoras. De pescadores, a história gira em torno de mulheres viúvas, todas elas, com uma exceção que aí é uma pegadinha. Uhum. Todas elas viúvas, elas acabaram formando uma cooperativa só de mulheres viúvas. Mulheres que não têm mais o sustento que o marido dava. Então, elas precisam trabalhar, e uma delas
essa cooperativa. Essa cooperativa já tem 10, 12 anos no livro, eu conto rapidamente o início, e aí vão se desenrolando histórias ligadas a cada uma delas. A presidente da cooperativa, que é uma mulher forte, chamada Tonha, e outras mulheres ligadas. Tem alguns homens, claro, também, e tem uma... Eu sempre gosto de colocar um estrangeiro em alguma situação. Eu tenho uma estrangeira em situação de refúgio, da Guiné-Bissau, que ela é mutilada genitalmente. Eu quero falar desse tema, das mulheres mutiladas. Mas, assim, eu não falo só dela, eu tenho outros casos. Eu tenho mulheres que piraram porque foram abandonadas. Esse é um livro mais arriscado, porque eu tenho mais personagens fortes, assim, com histórias fortes. Então, eu não posso falar de mais de uma só, porque tem outras histórias sendo contadas paralelamente. E também não posso falar de menos, senão fica só uma referência, não dá, né? Então, eu estou tendo um pouquinho mais de trabalho. Então, é isso. E aí, cada uma com a sua história. Uma delas é a que narra, em alguns momentos, a narradora, ela é a única que tem instrução, porque ela é uma advogada que fugiu no sistema de proteção à testemunha, e ela foi parar lá, e aí ela se torna ligada, por um motivo específico, ela se torna ligada à Tonha. E aí ela vai vendo a história de fora, e ela, o tempo inteiro ela faz questão de dizer que ela é que ela é uma estrangeira, uma intrusa, que ela, apesar de estar ali há tantos anos, ela é diferente porque ela teve mais oportunidades. Ela fala exatamente isso. Eu sou uma pessoa que vim com estudo, eu sou uma pessoa que tenho condição de ver, então eu não consigo chegar para elas e dizer eu sou igual a vocês. E sei que elas me aceitam por causa da Tonha, mas elas não me olham como uma igual até hoje. Em alguns momentos ela fala, né? E ela vai descrevendo algumas situações, algumas histórias. E ela ajuda como pode, como advogada, mas sem poder, porque ela não pode mais advogar. Ela não pode ser descoberta, porque ela ainda é jurada de morte, já mataram mais gente na família dela. Então, o que ela faz? Ela ajuda sem poder assinar, sem poder ajudar, até que ela chama a atenção de um determinado personagem, um pastor, que tem problema lá na história, e ele, então, vai levar as pessoas até ela, mais no final, agora. Mas essa é uma das histórias. Eu tenho a história, tem mortes durante o livro, que é uma coisa mais difícil. Geralmente eu faço uma morte, esse daí vai ter umas 2 ou 3. Mas eu estou vendo, é que eu te falo também, já aconteceu de eu estar escrevendo e no meio da história eu dizer, essa personagem está muito boazinha, eu quero que ela vire má. Mas em minhas histórias não tem maniqueísmo, todo mundo pode ser bom ou mal. Sim. Então, nesse caso, tem momentos em que a própria Tonha, que é uma espécie de uma heroína, ela é má nas atitudes, né? E outras pessoas que cometem a morte de um bebê afogado por uma mãe com problema, por causa da miséria. Uma cena, mas que eu não posso falar porque senão tira o impacto também de uma outra coisa que essa mesma personagem faz. Todas elas vão ter momentos de impacto, as personagens. Elas. São 4 mulheres. Uma que era da prostituição e é pescadora, essa que é a líder, essa que é a personagem que eu chamo de eu, né? Tem hora. É a personagem que olha de fora e conta a história. Essa outra que ficou com problema. E são essas 4, acho que interessam. Ah, sim, e a refugiada, em situação de refúgio, né? Como me ensinou meu amigo Leonardo Thomas, que a gente não fala refugiada, e sim em situação de refúgio. Essas 5, elas têm histórias orbitando entre elas. Vamos ver se vai dar certo. A ideia é que saia esse ano, né? A ideia... Não, eu já tenho 50 páginas escritas. Quando eu chego nas 50, eu digo, bem, agora eu já posso falar grosso. Eu acho, mas se não der, também não vou correr com algo inacabado só para dizer que fiz. Se bem que eu faço doido, quando tem que fazer, eu faço. O Tudo Que Morte foi assim, ainda faltava umas 20 páginas, o Eduardo falou, não quer lançar em tal lugar que eu vou estar em Brasília? Eu, não faz isso, mas eu vou estar aí. Eu escrevi igual a doida até 5 horas da manhã e terminei o livro. Deu certo, não podia ter dado. Entendi. Aí é que tá, melhor não correr. Literatura, cada um tem o seu tempo. Eu vejo gente escrevendo 10 romances num ano, acho maravilhoso, mas não é a minha praia. Ainda mais romance. E quando você lançar, por favor, volte aqui para a gente falar do livro. Com certeza, manda um para você. Muito obrigado. Você me deixa teu endereço na época, eu te falo,
e você me manda e eu mando um para você. Muito obrigado. Então, Cíntia, eu quero agradecer demais a tua presença aqui. Eu que te agradeço, Bruno. Foi muito boa a conversa. E também faço questão de dizer para os ouvintes, foi a Lê Mota que fez essa ponte aqui para eu... Minha querida Lê Mota. Convidar a Cíntia. E eu vou repetir para ti aquilo que eu falei para a Lê, que eu queria muito te entrevistar, porque eu realmente acho que a tua voz é uma voz muito relevante, não só no cenário literário, mas é muito relevante pelos temas que tu fala, pela maneira como você fala. Acho muito importante que a tua mensagem chegue nas pessoas. Então, eu estou muito feliz com essa entrevista. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Muito obrigado a todos que ouviram. Eu fico muito feliz, e a você especialmente. Você é uma gracinha. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, Cíntia. Até. Tchau.